Fala pessoal, tudo bom com vocês? Iker Vitor na área e estamos de novo com mais um episódio do podcast Yokohama TV, podcast do Karatê, de karatecas para karatecas. E hoje temos dois convidados, vocês já viram aí na thumb, mas já vamos falar mais sobre eles. Antes disso, deixa a gente agradecer, vamos tentar agradecer todo mundo aqui, tanto os nossos patrocinadores já regulares, quanto aquele pessoal que nos ajudou. A gente prometeu que ia mencionar eles nos 2 episódios de agosto, que foi o pessoal que nos ajudou com aquela campanha do Pan-Americano. Né? Então vamos lá. Primeiro, os nossos patrocinadores e que tem tornado tudo isso possível. Nosso patrocinador que está desde o começo investindo, quando a gente não tinha nem a cara do podcast, ninguém nem sabia como ia ser, nem a gente sabia como ia ser, né? Eles compraram só uma ideia, né? Exato, pegaram 2 caras que nunca fizeram nada no audiovisual e compraram a ideia e falaram, não, vocês sabem de karatê, acho que vai dar certo de fazer, né? Que foi o pessoal da Zanshin, Marquês lá, e o pessoal da Zanshin nos apoiou desde o começo, e a gente tem que agradecer e deixar, assim, tipo, como eu disse já no último episódio, não tem muito o que se falar da Zanshin para quem faz karatê, porque, pô, são 30 e poucos anos de história, kimonos de excelente qualidade, aparadores, vestuário. Eu vou interromper a propaganda. Sim. A gente estava conversando aqui com eles estavam falando, né, que inventaram aparador na época, o Exato. Marquês foi um visionário, né? Inovação, né? E até hoje eles trouxeram. estão sempre, que nem o lance a gente brincou, o lance da cueca com coquilha, aquilo lá, pô, Sim, é genial. uma diferença enorme, facilidade para utilização, enfim. Zanshin apoiando a gente desde o começo, utilizem o nosso cupom de desconto, Yoko10, vai te dar 10% na primeira compra e você ainda tem 3% de cashback, assim, no final das contas você vai ter 13% aí de desconto, né, se for considerar, e faz um carrinho bem grande porque esse 10% na primeira compra vai valer a pena. Temos também outro patrocinador, que é a Real X Empreendimentos. A Real X é aquele empreendimento, aquela empresa que vai servir para você realizar os seus sonhos, que é trocar de carro, trocar de casa, comprar uma moto, investir, fazer uma viagem. Enfim, eles têm toda a estrutura para que isso aconteça por meio do sistema de consórcios. E também eles têm uma operação diferenciada, que é a operação estruturada de crédito. A operação estruturada de crédito, ela funciona para quem tem empresa, geralmente, e quer captar um valor acima de uma certa quantia, não depender de banco. No banco hoje o custo efetivo total vai estar lá acima dos 2, 3%, em razão da alta taxa de juros que a gente está sofrendo hoje no país, mas com a Real X, em razão de uma operação estruturada de crédito totalmente legal, regular, dentro da lei, Aprovada por um advogado. a gente consegue um custo efetivo total inferior a 1% ao mês. Então, se você é empresário, tem interesse em uma linha de crédito bem interessante, entre em contato, vai estar ali embaixo também na descrição, além do link direto para a Real X, vai estar o meu link de contato, fala direto comigo e eu vou colocar você em contato com o pessoal da Real X. Tu falou aqui que é inferior a 1% inferior a 1%. Ao mês ali, Isso. Né? O cara que faz investimento, ele pode pegar a grana, investir, ainda tem um lucro tem um lucro. Pagar e tá tudo certo. Essa é a lógica. Se o cara quer um investimento, tem que ser investimento grande para valer a pena. Mas sim, isso tem muitos clientes nossos que fazem isso. E agora vamos começar a falar do pessoal que nos apoiou. Olha aí, eu vou falando aqui. Beleza. Então, queria agradecer a Academia Yokohama, ela patrocinou a live lá do pessoal do Pan-Americano. Provavelmente esse episódio já foi, o Pan. O Pan, provavelmente, quando esse episódio vem da hora, a gente já vai ter o resultado. Então, vocês fizeram parte aí, né, o pessoal da Yokohama. Tem 2 unidades, uma na rua Emílio Landman e uma na rua Frontin, né, no bairro Jardim Iririu e bairro Aventureiro. E também queria agradecer o pessoal do Estúdio Vivaz, né, estúdio de Pilates, que é lá no bairro Aventureiro, na rua Tuiuti. É um estúdio completo, com professor de educação física, com fisioterapeuta, eles trabalham desde a reabilitação até a prática de atividade física, para quem quer só fazer por qualidade de vida, né? Então, também apoiou aí o projeto do pessoal. E temos também, eu vou falar antes das outras 2 pessoas jurídicas que contribuíram, né, com um valor de alto, vou falar aqui do pessoal, pessoas físicas que ajudaram. Então, de uma maneira bem geral aqui passando, ó, Eduardo Borba, Salete Coelho, Suzana da Silva Otti, Sônia Terezinha, Gerson Schister, Andressa Ribeiro, Carlos Cassou, o Bruno Martins, que a gente já comentou da outra vez, vamos deixar o canal dele aqui embaixo para quem gosta de pesca, um canal bem interessante. Todos eles contribuíram durante a live ou após a live com valores para ajudar o pessoal que vai para o Pan-Americano. E já deixa eu pegar aqui as outras empresas que nos ajudaram, que foi a LC Serviços de Alvenaria Limitada e a Santera Empreendimentos. Santera Empreendimentos tem uma estrutura de investimentos aqui em empreendimentos imobiliários no norte de Santa Catarina, tanto litoral quanto interior.
Vou deixar o site para vocês entrarem em contato. E também a empresa LC Serviços de Alvenaria Limitada. Tem 5 anos no mercado e trabalha principalmente no ramo de montagem de parede, forro em drywall, placa cimentícia, divisória de Eucatex, aquelas vedações em impermeabilização com manta térmica, manta líquida. E também vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Tive até uma ideia, dá pra pegar o dinheiro com consórcio, comprar uma casa ou construir. Dá né? para fazer, Dá dá pra para fazer. É possível. Mas vamos lá. Deixa eu fechar aqui. É Aqui a isso gente aí. agradeceu a todo mundo. Posso apresentar eles? Acho que a gente não tem mais ninguém para falar. Né? Tá, então tá. Então vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai ter um episódio aqui legal, diferente, né? Também com o pessoal que é concorrente da Yokohama, mas é um pessoal que a gente não briga. Graças a Deus a gente tem uma amizade legal. Que é o pessoal lá da Hitotsu. Inclusive a gente já tem um episódio com o Hortulano, que também é da Hitotsu, né? E hoje a gente vai estar aqui com o mestre, né? Acho que é o fundador, né? Da Hitotsu. É o professor Luiz e o Rafael. Eles vieram aí representando o time. Eles têm coisa pra caramba pra conversar, pra falar. Eles têm tem pergunta pra caramba pra eles. E O pessoal teve tá bastante curioso. pergunta também. Então hoje vai longe aí o negócio, né? Se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Depois a gente começa a trocar uma ideia aí. Vamos lá. Bem, eu sou o professor Luiz, né, da Hitotsu. Faço karatê desde 76, acho que vocês não eram nascidos ainda. Não. Daí eu comecei. Vou fazer agora 47 anos, dia 13 de agosto. Comecei em 76, né, dia 13 de agosto de 76. Na realidade, comecei com meu pai. Meu pai era do departamento de segurança da Tigre. Fazia karatê. Na época só tinha Shorin Ryu, né? Uhum. Joinville. Suzuki, né? Depois o professor Renato Caetano, que é meu tio, né, irmão da minha mãe, começou a treinar Eu não com meu sabia pai. que ele é teu tio. Meu tio. Daí ele começou a treinar com meu pai. E depois ele começou a treinar com o professor Suzuki, foi embora. E depois mais tarde, com 14 anos, eu comecei a treinar com ele, aos sábados. E depois a gente foi pra frente. E lá na frente, né, gostaríamos de fazer karatê, vamos deixar para conversar, vamos passar pro Rafa se apresentar. Beleza. Eu sou o Rafael, né? Eu treino karatê desde 98, comecei com o sensei Luiz, professor Luiz Oliveira. E desde garoto, sempre gostei de luta. Eles que foram minhas inspirações aí para me tornar profissional de educação física. Hoje eu sou professor de educação física também, né? Graças a eles aí. E tô nessa caminhada aí com o Luiz, né? Para mim é uma honra estar com o meu professor até hoje, né? Inclusive trabalhando junto, né? E tamo aí, fazemos parte da Hitotsu. Minha família é Hitotsu, minha esposa é Hitotsu, conheci ela na Hitotsu, né? E tem um amigo, te rendeu um casamento e uma filha, né? É verdade. Não faça, se você não quer casar, não faça karatê. Mas não posso reclamar, foi uma das minhas maiores conquistas. Mas sabe que eu sempre brinco com a Joyce, né? Disse, pô, Joyce chegou lá e roubou meu aluno, né? Viu lá o cara dos olhos claros, né? Chegou em São Paulo, a Joyce, pra treinar comigo. Mas Aí conheceu o Rafa lá. Né? a tua sorte é que era do karatê, porque senão tinha saído. É verdade. Você sabe que depois eu acho que a gente até pode conversar sobre isso, né? Isso é muito comum, né? Chegar, o namorado vem... Perdeu o atleta. E tu perde o atleta, Sim, a sim. atleta ou o atleta, né? Acontece. Acontece todo Às vezes acontece. Às vezes é do karatê, mas é de outra escola. Já dá Também, já dá também, problema. né? Então isso não é tão incomum, né? Não. Já dá problema. Mas o Rafa falou de educação física, e eu quero só aproveitar. Quem treina comigo e quer ficar no karatê, eu sempre disse assim, ó, faça educação física. Isso é sempre uma... Quer Isso trabalhar, né? se Quer vai trabalhar Vai dar ficar aula, na né? área, né? Ficar, trabalhar com meus filhos são engenheiros, né? Os dois são engenheiros. Então, eles não quiseram ficar no karatê, treinar karatê até adulto. Não mas fez vão educação física, nem faz karatê, sabe? não, mas você sabe que hoje para trabalhar, assim, ó, por isso para trabalhar com atleta é importante, né? Não adianta ir no artesanal para um atleta de ponta, né? Tem que ter Tem que ter, eu acho que a graduação nesse sentido ajuda muito. Tem que ter a preparação, tem que ter o zelo, tem que ter a inteligência de saber o que pode, o que não pode, o que vai machucar, o que não vai. Até porque assim, né? Treinar karatê é uma coisa, dar aula é outra coisa. É outra Exato. parada. Eu lembro a minha primeira experiência da aula, eu fiz assim, ó, meu Deus. Que aula de porcaria. Não, que coisa horrível tá aqui, né? E aí depois com o tempo tu começa, vai desenvolvendo, a faculdade te ajuda muito, te dá umas orientações. E tem a questão de dar aula para Crianças. É isso, para públicos diferentes, né? Porque às vezes tu vai dar uma aula para Exato. criança, às vezes vai dar aula para um cara que é um praticante, mas Pra não é atleta. E É. às vezes o cara é atleta. Isso aí. É outro ritmo, né? Cada um Isso tem o aí. seu ritmo. Só que quando a gente vai lá para trás, o que é que acontece?
o karatê antigamente era no padrãozão, assim. Tu entrava faixa branca, faixa preta, já estava treinando, entrava todo mundo junto, né? Fazia um aulão só. Até porque a maioria dos professores antigamente, ninguém era professor. O cara tinha uma atividade e dava aula de karatê porque gostava. Isso. Sim. Entendeu? É isso que aconteceu. Até hoje acontece muito, né? Hoje acontece muito, mas hoje É tem menos. mais uma profissionalização. Hoje, Sim, né? Sim. Em 98, quando a profissão de educação física foi regulamentada, que a gente Sim. passou a ter um conselho, isso deu um salto de qualidade nas aulas. Então, veio uma geração nova, que é a geração do Rafa, do Preocupado Maciel, já, né? do Cleiton. do Cleito, do David. Ricardo, E de o uma próprio galera, Hortolano também. uma Hortolano- galera Hortolano é um nova que pouquinho chegou. antes. É, Mas é a mesma pegada Mas também também, é uma ele galera que formado em educação chegou física. e deu uma cara nova pro karatê esportivo. Sim. Aquele karatê mais antigo, né, alguns professores ainda praticam. Por exemplo, eu, né, curto karatê jutsu, que é o karatê completo, karatê com queda, com estrangulamento, com chave. Mobilização. Mas isso aí Olha, são, tem que ir lá. são poucos professores Eu que até esqueci de trocar. são poucos professores Esse que aqui é. trabalham ainda dessa forma, porque o esportivo tomou esse espaço. Somente né? criança, né? Um Principalmente atendimento à criança. O que é problemático até, Quando, né? quando eu entrei no karatê, eu tinha 14 anos. Uhum. Era o menorzinho, né? Era o mais novinho da sala de aula. Né? Tanto é que meu nariz quebraram 6 vezes. Nem percebi. Né? Não dá nem de... Ninguém percebe. Se tu Mas fala- mas é assim, hoje não. Hoje você já tem criança de 3 anos para fazer um karatê. Sim, Então, sim. né? É claro que tem uma proposta pedagógica específica para esse público. E a turma dividida já diferente. Diferente. Né? Na época era 14 anos, treinando com faixa adulto, preta, com com adulto, e o ritmo era o mesmo, A né? primeira Não, e competição que eu tipo- fui, eu lutei com adulto, né? E era o que tu falou, né? Cadeia. O cara criança e era regra, tipo, ou era nocaute ou era meio ponto. É. Né? Eu, assim, ó, eu não lembro de eu jovem. Ah, não tem contato no rosto. Eu não lembro. Mas fazia com contato. Então, fazia raitô, pegava no pescoço, pegava na orelha. O Raitô, verdade, que É. não Maiguiri. Sim. Cara, o primeiro chute de competição que eu dei foi o Maiguiri. Hoje, se tu falar assim, nossa, ainda vale? Vale, mas... O reitor mais bonito é quem deu difícil aqui em de- Joinville foi o Galo. O Galo deu um pouco. Eu vi essa história, Destruiu o já ouvi japonês. também. Assim, É. pô, o Reitor. Cara, na época que eu treinava isso, o Galo soltou a mão. Assim, o negócio foi... É que o Raitô é um golpe que é bonito plasticamente já, né? Porque ele é ele como tem se toda a fosse uma técnica. washi, né? E se, É um golpe circular. né? e se ele Uma washi. e se ele for Macho com a mão. Com a mão, com a parte que não pega a luva e proteção. Isso, mesmo que tenha A uma orelha luva, fica com não duas adianta. cores, assim, Aqui ó, é branca Fica e vermelha. até a digital da unha aqui. Mas esses são golpes que depois eles Foram ficaram de fora, ajustados. foram ajustados. É que o karatê também foi muito estudado, né? Tipo, questão, isso aqui vai dar problema, não pode. Isso aqui Exato. machuca, não Não, pode. mas né, o karatê que foi estudado. É assim, ó, se tu pegar, eu dei aula na faculdade de lutas. Uhum. Então você vai estudar as lutas, né? Por exemplo, vai pegar o Muay Thai, vai pegar outras lutas de contato, Uhum. né? O Karatê, o Taekwondo, a parte esportiva foi uma adaptação. Elas Sim, nasceram artes marciais e depois foram adaptadas à parte esportiva. Né? Existe a parte esportiva que eu acho, por exemplo, no Taekwondo, que é uma luta super bacana, luta boa, eu acho que a parte esportiva estragou um pouco. Estragou um pouco também, Estragou acho. um pouco. Que tecnicamente ficou... Eu acho que depois da Eu acho que as tecnologia, na pessoas verdade. que né? olham Tipo, assim, nunca viram a luta e elas vão lá ver só a parte esportiva, elas ficam olhando assim meio desconfiadas. É, Mas eu, por exemplo, conheci o Mestre Kang de Curitiba. Pô, uma máquina, cara, um negócio absurdo. Ele fazendo uma apresentação na praça, tu fica encantado. A luta é muito boa, né? Porque assim, ó, quando a gente fala sobre arte marcial, a gente tem que ver o seguinte: o que é uma arte marcial? É um treinamento que passou por dentro de unidades militares que serviu para formar guerreiros. sim. Entendeu? Então, uma arte marcial, ó, o nome marcial, banda marcial, corte marcial, vem tudo de militar. Uhum. Né? São conceitos que vêm de guerreiros. Né? Uhum. Então, eles não foram criados para fazer pontinha. Foram Claro que criados não. para destruir mesmo, né? Para quebrar Sim. o cara. Né? Então, e depois quando você faz a adaptação dela, a parte esportiva, esse processo de Perde a esportivação, essência, né? e assim, não, e assim, mas a gente tem que entender que a parte esportiva, o esporte na arte marcial foi o que permitiu a sobrevivência da arte marcial. Sim, Exato. sim. Sem o Entendeu? esporte É, não Meu teria... amigo, e eu acho que muitas lutas desapareceram. Nem porque- chegar aqui, Sim, falar a verdade. Sim. Eu acho que desapareceriam porque hoje não tem necessidade de sair na porrada com ninguém, né? E, Não, e porque também assim, tu ó, não, como é que tu vai se sustentar com isso aí? É, Uhum. Né? Quem é que vai fazer aula com você, né? É. Eu costumo falar assim, ó, né? O pessoal às vezes, principalmente assim, o leigo, né? Na verdade é o leigo. O lutador ou o praticante de lutas, ele não faz essa pergunta assim. Ele fala assim, ó, eu costumo falar assim, olha, toda arte marcial te dá uma base de combate. Certo. Uma base de Perfeito. combate, toda. Ela vai ter um lado arte, e o né? lado esporte.
pra que tu precisa de um kimono e um nó de faixa pra lutar? Tu não precisa. Mas você põe Pode porque estar de faz bermuda e parte- camisa, né? Faz parte da arte, da filosofia, né? Vai indumentária Pra que do você precisa treino. contar japonês, né? Não precisava, mas tá ali, faz parte da arte, da filosofia. Aí tem o lado defesa pessoal, que inclusive no karatê tá registrado dentro dos katas, né? O pessoal Exato, às vezes é preconceituoso com o O kata. bunkai, as Exato. aplicações exatas. E tem o lado que podem- esportivo. Então tu quer saber se tem um professor bom? Tu vai lá e vê que ele trabalha as 3 áreas. Uhum. Ah, o cara que trabalha só esporte. Então talvez ele não é Tão completo. tão completo, mas ele tem uma especialidade, né? Sim. Ah, o cara faz só arte, né? O pessoal às vezes fala assim, ó, mal Só do- filosófica, né? Ó, a primeira luta que eu fiz foi capoeira, foi num projeto da Uhum. escola. Aí o projeto acabou. Hoje eu, como professor de educação física, eu falo assim, ó, cara, capoeira, cara, é uma ferramenta para criança excelente, né? Sim. Pô, Coordenação musicalidade, motora. coordenação, agilidade. Sim, perfeito. Agora, se eu pensar só na luta, pra que eu preciso cantar uma música, né? Não precisa. Então daí eu vou ser ignorante e falar, E não serve, se né? for pensar na luta, não precisa nem tanta acrobacia, mas não, faz parte exato, da arte. faz Claro. parte da arte. Não precisa lutar e dar um mortal. Olha a base de condicionamento que esses caras têm, Sim. né? E assim vai. E assim, Toda luta tu vai avaliar é nessa pegada. Tem uma Toda. coisa que eu gosto de falar e que eu já ouvi muitas pessoas que têm essa mesma linha de pensamento falarem, é que quando a gente está falando de uma arte marcial que é utilizada para o sistema de defesa pessoal, ela fica mais bruta. E ela tem as técnicas de pad, agarrão, né? A Kemina, a Geine, Engajada, tem, né? Sim, tem as aquela três técnica- coisas. Lutas Três engajadas, Exato. só as distâncias, né? É, porque tu vai ter Como não é que consegue acontece uma pensar briga na- de rua, né? Exato. tu Como é que não- ela acontece? Ela distâncias. começa em pé e vai pro chão. Isso. Se tu. E Na tu vai. grande maioria dos Na grande vezes. maioria, tu vai querer É. evitar ir pro chão, beleza, mas se for, tem que saber. Exatamente. E lá atrás, quando foram criadas as artes marciais, acho que eles não pensaram, tipo, pô, se o cara me agarrar aqui, o que eu vou fazer? Claro que pensaram. Lógico, lógico, E essa lógico. parte tá dentro da parte do defesa pessoal. Só que tu não vai ver isso num treino esportivo, por exemplo, muitas vezes, né? ó, Ícaro, eu acho legal isso, concordo, mas tem um outro lado que a parte desportiva ganha de braçada na parte de defesa pessoal, que é o seguinte: o nível de intensidade de treino do atleta, É muito mais. o Sim. nível de Compara. mentalidade, pô, tem que chegar por conta do objetivo de ser campeão, cara, é muito superior. Não, o Tanto atleta que não vai é sustentável, treinar. tu não porque aguenta por muito tempo. é Chega uma hora que tu fala, palpável cara, também, não né? quero mais. É porque é palpável. Isso, tu é Tu obrigado tem a treinar. onde chegar. Cara, tu quer ganhar, tu tem que treinar muito. Sim, né? Agora, talvez o cara da defesa pessoal não vai lutar na rua todos os dias. exato. Né? Não sabe até ele quanto- vai se Isso, preparar para que ele quanto tempo- nunca lute, Não, né? exato. Então E é outra difícil. coisa, Essa diferente. história do funciona ou não funciona é relativo. Uhum. Eu acho que se tu pegar todas essas ferramentas que tu tem dentro de uma luta hoje, de uma aula de karatê, de jiu-jitsu, de luta em si, e trabalhar em cima do como um lutador, como um praticante, cara, tem pra todos. Sim, exatamente. Mas é por Exatamente. isso que eu gosto da parte esportiva, sabe? Porque a parte esportiva, ela carregou o resto. Uhum. Se vocês olharem assim, ó, pegarem vídeos antigos, mas eu que sou de uma geração mais antiga que vocês, eu conheci lutador de judô, o cara era enorme, pô. Sim. A faixa saía de dentro. O kimono nem saía fecha de quase, às vezes. Isso, o kimono saía dentro da faixa. Hoje tu vai ver esses Open internacionais aí de judô, os caras são rasgados, Muito né? preparado, Né? né? Preparado, Muito né? preparado. E do karatê não é diferente, do jiu-jitsu não é diferente, de outras lutas não são diferentes, né? Então, assim, ó, eu sempre digo assim, ó, a parte esportiva, eu acho um erro, eu tenho colegas que são professores da minha idade e até mais velhos do que eu. No nosso tempo, hoje é muito melhor, entendeu? Então, Sim. eu, particularmente, eu gosto do karatê moderno. Esse karatê, velocidade, entendeu? Esse karatê de formação, com pessoal bem preparado para ensinar, né? Com uma carga, com uma metodologia, com uma grade de trabalho muito boa, né? Com um sistema de pedagógico, com conteúdo, né? Isso é fundamental. Minimizando Então, lesões, né? Exatamente. Deixando o praticante com mais tempo de treinamento, porque não tem lesões. Até falei com o Luiz esses dias, eu encontrei um amigo na competição e nós estávamos assistindo uma luta, né? Aí ele falou assim, mas no nosso tempo, pô, eu nem sou tão das antigas, mas já Sim. teve, né? O meu tempo melhor. Nosso tempo, Kizami era Kizami, né, Rafa? Daí eu peguei, olhei pra ele e falei assim, cara, mas são as crianças lutando. Não é a categoria principal. Tu tá comparando o teu tempo com a categoria infantil, né? Fica até o final. Pega os caras da elite, né? Que nem Sim. teve a final da Copa Joinville ali. Pô, cara, aí tu vê que teve golpes ali que a gente fala, caramba, que lutas boas, né, cara? Nem todas,
Mas muitas lutas boas. Aí dá vontade de falar assim, cara, no Vai teu lá, tempo vai no tu teu tempo, tomava entra um aqui. pau. Não chega, cara. Não chega. Não, mas é verdade. Cara, Não a velocidade chega. é outra, né? Cara, naquela época tinha campeão que não dava um chute na cabeça, o pé nem chegava, não passava Exato. da faixa. Exato. Entendeu? Hoje, a maioria é ambidestro, Sim, ambidestria, luta dos dois sim, lados, que é uma coisa que eu prezo muito no meu treino, cara. Tem que ter ambidestria hoje em dia. E tem que ter um repertório completo. Completo. completo, Ah, exatamente. chuta na cabeça, tá, mas Os dois pés. antigamente chutava mal acho com a perna da frente, só. Isso. Agora Agora todo não. mundo chuta com a perna da frente, com a perna Perna de de trás, do lado Ura, esquerdo, do lado achado. direito. Não, a molecada muito de completa, Ura, de né? Mauache, de Shiro, de Exatamente. Yoko, de tudo. Senão assim, tu não vai muito longe. Uhum. Tu pode participar, mas assim, tu quer ser a elite ali é difícil. E hoje o Kizami, ele é uma arma, né, cara? Sim. Que não era na minha época, assim, claro que funcionava Kizami também. Mas não nesse tipo de Kizami, porque hoje o Kizami é enorme, né? O cara bate Já. Kizami aqui lá, no salto, 1,5 né? metro A chega lá, né? propulsão, né, que É, consegue... impulsão, né? E esse é um trabalho diferente, né? Esse é um trabalho diferente. Sabe que o marido da Daphne, como é que é o nome dele? O Lindolo Turco, né? O turco. Que é o diretor lá, o CEO daquele Núcleo de alto treinamento rendimento, né? Do de São Paulo, né? Como é que é? O NAR, né? NAR. É o Centro de Alto Rendimento. Esse cara era personal do Abílio Diniz. Ele casou com uma menina aqui de Santa Catarina. E ele teve um tempo que ele acompanhou a gente nos Jogos Abertos. Depois ele foi o preparador da CBK, da Seleção Brasileira. Uhum. E ele é doutor em Educação Física, né? Então ele fez uma época uma avaliação assim, ele disse, pô, vocês não usam pouco a mão da frente, né? Ele disse, pô, é verdade, né? A gente usa Ele pouco. cantou uma pedra, Ele na cantou verdade, uma pedra, né? na realidade, né? Depois, assim, a gente começou a observar que, pô, o pessoal começou a vir numa crescente o uso do Kizami. Hoje é quase que é o É porque o mais ponto- usado. É o né? carro-chefe, né? É a mão mais perto do teu adversário, cara. É. E a gente não precisa ser um golpe tão contundente, né? E ele não precisa nem esticar muito, né? Tá aqui. Tá ali. Exatamente. Mais é o corpo que vai. O corpo que vai. É. Exatamente. E Então, tem pessoal que fala assim, não machuca, né? Eu Então, fiz uma vez essa você mesma já pergunta pro Hortulano. Falei, Hum. Hortulano, isso aí não machuca, né? Então vem cá, então. Aí ele me provou o contrário. não, mas olha só, vocês são numa geração bem mais nova e vocês já viram que houve uma mudança, Sim, né? cara, de quando eu era criança pra agora já é muito diferente. Muito É diferente. verdade. Então vocês imaginam assim, E eu quando eu não- comecei, que você lutava do jeito que você tá aqui, sem luva, sem nada, né? Então, Esparadrapo. não é sem esparadrapo. Você fazia uma marca na quadra com uma frita de crepe, colava 8x8 e pronto. Era ali o área né? de... E o congresso técnico, como é que era? Os professores se reuniam e disseram, olha, isso aqui a gente não vai admitir Magueri. Cara, quebrava, né? Porque daí o professor voltava, ficava assim, ó, nessa competição aqui não tá valendo Magueri, tá bom? Porra. Né? Então, porque era só convidados. Não tinha ainda a federação. Não tinha regra. Não tinha tinha, né? Não existiu aquilo que eu chamo de karatê com CNPJ que tem hoje, né? Porque hoje Sim. tem entidades. Antigamente, quem que mandava no karatê? Os estilos, as Sim. escolas. O professor lá, tava o cara lá em cima, que era o dono do estilo, ele que mandava. Né? Então, convidava a tua escola para vir fazer karatê. Era dessa forma que funcionava. Então, era um negócio maluco, porque não tinha regra, não tinha um médico, não tinha nada. Mas foi uma fase que precisou fazer isso, né? Foi. A evolução faz parte, né? Faz parte. parte. Foi uma Fazer. fase que Foi a foi forja da necessária. modalidade ali, né? Foi um- Eu acho que, assim, às vezes nem todo mundo que nos acompanha é praticante de karatê, enfim, até pra fazer uma correlação, não sei se vocês acompanham o MMA hoje em dia, mas a gente consegue visualizar isso mais de perto. Sim, como, sim, sim. Né, porque é algo que tá global aí. Mas teve uma pô, de evolução 93 pra fantástica. cá, É. foi essa O evolução, MMA, né? mesma coisa, né? Podia pisão na cabeça. pensa. Chute Vale de tudo, meta. né? É, Era vale um tudo, negócio né? louco, Exato. Vale tudo. E né? hoje Era um não, bagulho hoje- que hoje tu fala assim, pode chutar a cabeça do cara no chão. Eu falei, Nossa, O pessoal às vezes fala assim, Rafael, karatê pro MMA, o que tu acha que vai funcionar? Cara, controle de distância. É o melhor. E se você olhar hoje grandes campeões, a impressão que tu tem é o quê? A primeira luta deles, o que que é? Karatê. Eles estão mais longe um do outro, né? Aham. Quando eles chegam mais próximo, aí sim vai pra um Muay Thai, um boxe. Aí quando engaja, aí luta agarrada, judô, wrestling. Aí quando vai pro chão, é o jiu-jitsu brasileiro. Mas se você olhar o começo da luta, lembra muito... Pra falar a verdade, na minha opinião, é karatê, né? É? Sim, É sim. karatê. Se tu tem aquele Jesse Enkamp que faz Sim, tem sim, vídeos, sim, sim. ele mostra um vídeo de luta e ele pausa na hora do golpe. E na hora que ele pausa, o cara tá num Zenkutsu Dachi batendo o golpe. Isso. Porque ele fala, ó, o frame né, Karatê. o recorte do negócio é o que a gente faz. Mas tu sabe o que acontece? Se tu olhar um Senku Sudate, ele está presente onde? Tá no Taekwondo, no Karatê, no Muay Thai, está presente no Kung Fu, está presente. Entendeu? Vai achar É em uma base várias de luta. lutas. É uma base de É luta. uma base de luta. Exatamente. Entendeu? Então é um erro, tu não pode Tu se atribuir a basear- luta você- pela, você não- pela, você não pela pode com- arte, pela arte você não pode marcial. comparar uma luta, fazer uma leitura de uma luta, de uma arte marcial pela competição dela. Porque Exato. você se adapta à regra.
Tipo assim, o nosso karatê, a nossa entidade esportiva, ela não tem um contato total. Uhum. Mas tem atleta nosso lutando no Karatê Combat. Exato. Aí tem um contato total. Aí tem um pessoal Já que é foi do meu Karatê adversário, inclusive. que luta né, por exemplo, o Kyokushin. Tem um contato. E é Karatê também. O Lyoto Machida do UFC. Só que vamos ver entendeu? o Kyokushin na competição deles não pode nem socar o rosto. Daí tu vai, coloca isso vai na... falar mal? Você Aí vai tu vai falar mal dos falar, caras? se botar na rua ele só vai socar no peito? Lógico que não. É, Lógico que não. Ele tá Exatamente. dentro de um conjunto de regras regras, e ele exatamente. vai se adaptar, Exatamente. né? Então a gente tem que sempre analisar a regra. Como é que é a regra? É por isso que eu sempre digo assim, você não pode ser preconceituoso quando você vai ver uma luta pela parte falar que é esportiva. só aquilo, Só né? aquilo, Exato. entendeu? Só aquilo, né? E se basear naquilo. Entendeu? Então você tem que ter a coisa mais ampla, né? Que é isso que eu falei no começo do Taekwondo. Uma luta que eu acho bonita, gosto. Tenho amigos da modalidade dessa luta. Uhum. E conheci ela um treinamento mais profundo do Taekwondo. E aí é diferente. É diferente daquilo que ela se apresenta como competição. Uhum. Né? Então eu acho que esse entendimento na hora que você vai escolher uma luta, você tem que pegar a luta como um todo. Só deixa eu fazer uma interrupção. Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Perguntas. As perguntas. Porque senão daqui a pouco a gente não... Confesso que eu não queria. Porque tá muito bom o jeito que a gente tá levando aqui, conversando, tá excelente. Então, tá bom. Mas tem muita gente aqui que fez pergunta e a gente não quer decepcionar. Tem algumas que eu acho que já respondeu agora. Exatamente. Vamos começar com essa do colégio? Pode começar. Eu vou falar, né? Ixi, Maria. O Leandro fez a pergunta aqui. Eu acho que é até específico pra ti. Imagina. Pergunta pra eles qual que é o técnico mais bonito de Joinville e por que que é ele. Por que que é o Leandro? Ah, tá. Aham. Acho que ele tá um pouco enganado, né, cara? Mas eu acho que ele já teve a sua fase áurea aí, já, quando era Acho que ele garoto tá aí. ficando careca de saber que não é ele, né? Cara, não é. Careca mesmo, né? Ó, eu vou só defender, porque esse ano ele vai ser meu parceiro no Lesk, né, cara? tá. Então, assim, quando ele tá com o bigode, cara, tem que dar uma melhorada, assim. Só que ele precisa... Pô, se com o precisa- bigode Ô, ele Leandro, melhora- Leandro, vai comer, Leandro. Porra. Já te falei isso, cara. Vai comer. Parece Mas o- depois ele faz uma pergunta Parece séria. um jogo né? de folga, né? Vou fazer a segunda. Quer fazer a segunda? Quer a pergunta séria dele? Aham. Tá, então Qual vai. o segredo para se manter motivado por tantos anos no karatê? Pô, boa pergunta, hein, Luiz? Cara, eu acho que o karatê, ele é para uma vida toda, né? Ele é para uma vida toda. Então, assim, você não... Eu comecei com meu pai era um apaixonado por luta. Uhum. Na minha época, a gente assistia Kung Fu, David Carradine, Bruce Lee, essas coisas todas. Era uma coisa que chamava atenção. E eu confesso para vocês que eu sou contador de formação, depois eu fiz educação física, fiz pós em treinamento esportivo e tal. Mas quando eu decidi ficar direto para trabalhar com karatê, eu abandonei tudo, essa minha carreira na área financeira que eu trabalhava, para trabalhar só com karatê. E aí, o que eu encontrei no karatê? O que me apaixonou no karatê? Foi quando eu comecei a ir para São Paulo, treinar com outros professores e conheci o projeto social que eu ajudei a implantar aqui em Joinville. Essa questão do social foi uma coisa que me motivou demais para ficar no karatê até hoje. E acabei depois fazendo concurso para a Secretaria de Esporte, comecei a motivar outros, o Hortulano e outros para fazer educação física e vim trabalhar comigo na secretaria. Uhum. E isso me mantém até hoje. E eu acho que eu vou ter karatê pro resto da minha vida. Em 2026 vou completar 50 anos de karatê, pretendo encerrar minha carreira de vez. Esse ano já encerrei minha carreira na Olesk, já passei pro Leandro, né? Uhum. Eu não tenho mais interesse de ser técnico, né? Mas ficar na área de treinamento, sim. Aí na área de formando atleta até completar o meu meio século de karatê, e aí eu quero ficar só com karatê Raiz daí. raiz, exatamente. E tu? Eu vou ser bem... Enquanto o Luiz estava falando ali, eu estava tentando... Eu também sou apaixonado por lutas, né? O karatê, ele entrou assim... Inclusive, na minha época que eu comecei a fazer karatê, eu topava qualquer luta. Vamos fazer qual aí? Aí, como eu encontrei a academia perto da minha casa, foi karatê, foi por isso. Mas eu sou apaixonado por lutas, gosto de ver tudo quanto é coisa de luta, assim, né? E o que me motiva bastante é a energia do pessoal, cara. Então, quando eu vou uma competição... Eu vejo aquela... Isso aqui que a gente tá fazendo hoje. Sim. A gente tá trocando ideia, conversando e fala sobre luta, sobre a parte técnica, é a mesma linguagem, entendeu? Então, Uhum. é uma tribo, assim. Isso é o que mais motiva, assim. mais tribo motiva. mesmo. É a tribo, não tem jeito. Às vezes, cara, é até estranho.
né? Eu falo, meu Deus, Só só dá falam vontade de disso, falar cara. disso, Só né? falam disso. Mas se deixar, vai, né? Vai Ainda embora, vai, sabe? verdade. E isso é. Tem alguns que falam que é a cachaçinha, né? Pô, a nossa O cachaçinha. vício que... É. Só que assim, ó, pra continuar e trabalhar nessa área, né? Pra responder o Leandro ali, ele tá no caminho certo. Ele começou como atleta, praticante, hoje ele tá dando aula. Então ele tá transferindo o que ele aprendeu dando aula e daqui a pouco vai ter aluno dele que vai estar dando aula também. Sim. Então, assim, é um ciclo que não para, sabe? Se exatamente. renova, assim, se renova. E isso é interessante. motivador. Isso é uma Motivador. das coisas que te deixa na área, né? Tu vai fazendo um legado desde novo. Desde novo tu faz o legado. Assim. Quer ver? Olha só, não cortando o Rafa aqui, ó. Eu sempre consigo, sempre dividir assim, ó, o praticante de karatê em 3. O cliente, o aluno e o discípulo, né? Então você pega o cliente é aquele cara, tem um cara por exemplo, que treina comigo meio-dia. Ele faz karatê, ele vai lá fazer karatê comigo, ele bota um agasalho e vai fazer karatê. Porque ele gosta de fazer karatê, ele não tem compromisso com o dojo, não tem nada, ele quer fazer karatê Ou pra ele. ainda não tem, né? Ainda não tem, né? Ainda- Aí o aluno já é aquele cara que vai fazer o quê? Vai fazer exame de faixa, vai fazer né? E ele vai participar de uma competição, né? Aquele cara que talvez se ajuda a carregar um tatame, uma coisa parecida e tal. Esse é o aluno. E o discípulo? O discípulo é aquele cara que vai carregar o teu legado, que está Sim. junto contigo. Né? É aquele cara até que gosta da mesma sobremesa, né, Rafa? Que o professor gosta. Casou também com mulher que é professora de karatê. Às vezes eu tô na rua assim, ó, pô, tá vindo um problemão, cara, pra resolver assim. Eu paro, às vezes, é sem brincadeira, ó, eu já falei isso pro Luiz, eu falo assim, cara, o que que o Luiz ia falar aqui? Pô, ele ia fazer bem calmo assim, ele ia falar isso. Eu É falei, quase pô, o teu mestre Miyagi. é verdade, cara, é verdade. Ele mandou é verdade. picar as coisas, né? Ele falaria uma pegada assim. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Aí eu Às passo vezes pra ele, erra, viu? ó, fiz isso. Dá Pô, certo. tem umas aí que uma hora eu conto. Ele não sei se vai dar pra contar hoje. Tem umas aí, cara. Ó, não fosse aqui, ó, eu ia falar, meu, teria feito macaca. Às vezes... Manda a próxima aí. Eu acho que... Beleza. Tem uma pergunta aqui de Léo Souza. É o Leonardo. Ó, o Léo. Leoninho. Marido Como da foi? CC Michele. Como foi o início da Associação Itotsu? E qual é a sensação de ver o grupo crescer? O início começa com, né, o Sensei. que Na tá no- realidade é assim, ó. Eu comecei a fazer karatê, eu tinha uma academia Uhum. perto da prefeitura velha ali. Tá, Naquele tempo não tinha a duplicação da BR-101 ainda, não tinha elevado ali. sim. E aí o pessoal lá na Vila Nova, eu tinha os alunos de lá. Ah, professor, pô, é muito ruim. E era muito difícil para atravessar, para ir para lá, boca da noite, então, início Uhum. final da tarde e tal. Eu disse, pô, vamos montar lá. Daí eu comecei lá na Associação- Sociedade Palmeiras. É, Okinawa era o nome. E aí botei o nome da Associação Okinawa. Uhum. E aí depois... Isso no Vila Nova. do Vila Nova. Aham. No final, lá foi o que o Rafa começou a escolinha de karatê lá na academia. Depois eu tinha na escola da mãe dele, também trabalhava como professora. Sim. E aí depois, em 99, finalzinho de 99, eu vim para o centro, Uhum. tá? E porque daí eu comecei a trabalhar na Secretaria de Esporte como técnico, era o técnico do JASC. E aí, quando eu passei a ser servidor público, já no começo dos anos 2000, eu peguei a Associação dos Servidores Públicos. E aí Sim. virou a Associação dos Servidores Públicos. Depois a gente fez, aí em 2017, nós ganhamos como é que é Uma indicação. não, do Kirti lá, como é que é? Indicação ao troféu Guga Kirti. O troféu Guga Kirti. Legal. Porque nós tínhamos participado de muitas competições, da federação disse assim, ó, o clube que mais participou vai ser indicado para receber o troféu Guga Kirti. E a gente foi receber em 2017 lá em Florianópolis. Uhum. E aí o Guga chegou para mim e disse assim, mas Associação dos Servidores não tem nada a ver, tem que ser um nome assim japonês, um negócio e tal, né? Daí a gente fez uma pesquisa dentro da academia. E nós já não estava tão ligado ao servidor, ao grupo dos servidores. É, ali. e aí, Na verdade, o Luiz tinha aproveitado o CNPJ, o CNPJ da associação. e tal. Era isso, entendeu? Aham. E aí o que aconteceu? A gente fez uma pesquisa dentro da academia, assim, ó, cada um pensa no nome. Uhum. Começou a pensar. É. vários Aí nomes. a Joyce, a esposa do Rafa, que é professora, disse assim, ó, que tal o Ritotos? Do, Tá lá no do Dojo Jokun. Kun, né? Porque você pega lá o primeiro Mandamento. mandamento e o último tem o mesmo peso. Ritotos Uhum. quer dizer igual, Sim. né? E daí a gente pensou assim, pô, o aluno pode ter o mesmo peso, o mesmo valor que o professor, né? Dentro da agremiação, dentro da associação. Legal. O Ritotos ficou muito bacana. Uhum. Foi por isso que a Ela gente escreveu Ritotos. aprovou e Virou Ritotos. virou Legal. Ritotos. Surgiu, então, dessa
ida lá pro Vila Nova para Isso. facilitar e depois toda essa evolução Exatamente, que... exatamente. E o Itotsu eu sempre achei bacana o nome, porque quando tu vai no Dojo Kun, tu sempre vai ler. Então ele tá lá no Jujutsu por isso, Isso aí né? mesmo. Então, isso foi uma ideia da Joyce, Uhum. né? E a gente aproveitou. Como Bacana. é que era o nome antes? Eu não lembro. Associação dos Servidores. Ah, verdade. E antes da Associação dos Servidores é o Okinawa. Okinawa. Eu achava legal Okinawa também. O que não, também Ah, legal. e a sensação de ver o grupo crescer, como que tá isso? Ah, é a verdade. expansão. Isso é Isso aí é legal, porque o Léo faz parte disso, Aham. entendeu? Isso. Até quando a gente fala do grupo crescer, o nosso grupo ele é Foi grande. Ele é um Léo grupo Souza. grande. Então a gente tem bastante professores e tal, mas é que a gente falou, né? Uhum. Tu tem o nicho como professor, instrutor ali de karatê na academia, e aí tem o grupo de competidores, né? Sim. E quem trabalhava com competição na Associação em todos somente era eu e o Luiz. É bem exclusivo, assim, um trabalho nosso mesmo, Uhum. assim. Então a gente tem um grupo não tão numeroso, mas é qualitativo. Tanto que quem a gente Sim. leva é sempre o pessoal muito competitivo, assim, né? A gente até prefere trabalhar desse jeito, né? Uhum. E aí Mas foi eu uma não- opção nossa, né, uma Rafa? opção nossa, De uma não opção ter nossa. tantos, mas... uma ideia mais personalizada. qualidade, Essa era a qualidade, pegada, é. assim. E aí a gente... Tanto é que os nossos internos são muito grandes. Isso. Sim, Né? sim. São É, que grandes. viu umas fotos. Isso, o interno é Exatamente. muito grande, mas assim, aquele ali é mais integração do pessoal. Né? Uhum. E aí agora a gente tem um trabalho muito legal da professora Michele, que é a esposa do Do Léo. Uhum. Pô, a minha esposa também, o professor Renan Hortulano. Vários professores, o Marcelo, né, que tem um trabalho legal já com assisti. criança. O Jean começou agora, né? O Jean. E, cara, posso até estar esquecendo de alguém, desculpe aí, A minha tá? esposa, depois que se aposentou, A também tem um Tere, grupo exato. dela. E assim, ó, Criança também? agora a gente fez uma reunião e falou assim, ó, pô, vocês não querem ajudar? Agora nós somos um cara de clube. Sabe? Estamos meio tem cansados, árbitro, assim, tem sabe? técnico. Pô, é legal às vezes ter alguém ali de apoio, suporte, né? E a gente fez um combinado, assim. A gente atribuiu umas funções para cada um, assim, e, cara, pô, começou a ficar legal. É. Aí daqui a pouco a gente já, assim, ó, sempre tem um aluno que é ex-atleta, às vezes, né? Que eu acho que é a melhor coisa. Ó, professor, posso apoiar como árbitro, né? E daí vamos apoiar como árbitro também a federação, a arbitragem, tal, Sim, e assim sim. vai. E agora a gente está começando a ver um auxílio que nós não tínhamos, né, Luiz? E a gente às vezes até é um pouco culpa nossa, porque às vezes a gente fazia assim, não, Mas não, eu acho peraí. que é mais culpa nossa. Né? Deixa com a gente essa parte aqui. Centralizava muito Isso, é. E agora eu tô fazendo assim, ó. Delegava Vai lá menos, então, Aham, quero ver. aham. Aí depois tu vai lá, dá um toque, sabe? Sim, sim. Novamente eu paro pra pensar e falo, o que o Luiz faria aqui? Poxa, vamos por aqui então. Mas é Então, muito interessante. legal, muito bom. Fala pro Léo aí que a gente tá bem contente aí com o suporte que a trabalho gente dele. tá Parabéns tendo, pra eles, né? crescimento. Aí, parabéns pra Parceiro. você Sim. também, parceiro. Tu quer ir na próxima? Quero. Essa aqui a gente tava conversando antes de começar, né? sim. De abrir aqui pra gravação. Como começou o Karatê Shotokan Joinville? O cara veio que eu estou tocando em Joinville, né, a gente tinha conversado Logo antes de... nos bastidores aqui, né? É, Mas assim, exato. o Karatê que eu estou tocando em Joinville, ele nasceu de dissidentes da Chorin. Como nós, era um grupo, né? Eu, o professor Renato Caetano, o professor Mário Alves, o professor Mário Alves já é falecido, tem mais o Cláudio Foza falecido, e o Xavier, que é artista plástico em São Paulo. Esse grupo aí era um grupo que gostava muito de competição. Uhum. E como a gente gostava muito de competição, e a Chorin em Joinville não gostava muito de competição, e a gente ia Era pra- uma outra linha, né? Era uma outra linha, uma linha outra de forma de Eles trabalho. prezam pela arte, né? Exatamente, era uma outra Isso. forma de trabalho. E aí o que aconteceu? Esse pessoal saiu e foi procurar. Só que isso não foi tão simples, porque antigamente tinha uma ideia assim, ó, você tinha que ter um mestre. Né? Uhum. Você tinha que dar. E aí, quando a gente saiu da Chorinha, a gente foi meio assim, ó, pô, esse pessoal aí não é um pessoal bacana. Aí foi difícil pra gente achar. E aí a gente caiu na mão de picaretas. Vou dar uma ideia pra vocês, assim, ó. Estão procurando e ninguém queria. A gente era meio enjeitado. Assim. Daí o Mário Alves e o Renato Caetano foram atrás de um cara tem um professor na Argentina chamado George Brickman. E o cara vai aceitar vocês como alunos. Mas o cara era um grande pilantra, porque o cara fazia assim, fazia exame para faixa amarela, ele tinha uma faixa amarela, ponta branca, faixa amarela, ponta não sei o quê, e daí tu ia ficando. Podia fazer exame todo mês. Só que para tu pegar o certificado com ele, tu tinha que pagar em dólar. E vocês, nenhum de vocês são da geração da década de 80. Vocês não sabem o que é essa década. Quem sobreviveu na década de 80? Porque o Brasil tinha inflação de 300%, né? De 85, acho que foi 225% ao ano. O dólar varia quanto? Um absurdo, né? E o cara cobrava em dólar. Isso que era o detalhe. Daí o professor Mário Alves cobrou de todo mundo aqui, dos alunos, ele vai depositar lá pro BRIC, mas só que tinha que ir numa casa de câmbio e depositar em dólar. Meu. Quando ele chegou lá para comprar, o dinheiro não dava. Aí ele voltou e disse: o BRIC que vai pro inferno, não vou pagar mais nada. Nós vamos procurar um outro professor. E daí a gente conheceu, teve a felicidade de conhecer o professor Ricardo de Carvalho,
que tinha vindo do Japão. Esse cara treinou lá na Takudai, treinou com o Nakayama, né? Direto com E ele. esse cara, ele foi. Porque antigamente, pra você ir pra. Não sei como é que é hoje, na JK, que é Nihon Karate Kyokai, Uhum. você tinha que ter uma indicação do teu professor. Uhum. Né? Teu professor que indicava. E ele treinava com o professor Sagara, com o professor Taketo Okuda de São Paulo, e eles indicaram. Ele ficou 5 anos e meio lá. Nossa. E quando ele chegou, veio uma legião de gente a treinar com ele ali em Londrina, aqui no Paraná. Então a gente procurou ele. E com ele você não pagava mensalidade, não pagava nada. Porque tu aguentar treino. Se tu aguentasse treino, tu ficava com ele. Senão tu não, né? Então, assim. Era nervoso, então. Não. O negócio era quente, assim, sabe? E aí o Renato era faixa preta, o Mário era faixa preta e eu era faixa marrom. Fiquei 8 anos na faixa marrom, porque nessa transição toda aí a gente foi ficando. Até adaptar o estilo, né? Se adaptar a tudo. E aí o que aconteceu? A gente foi buscar o Shotokan, porque a gente chegou para ele e foi bem claro, olha, cara, a gente precisa de alguém que nos ajude. Isso não. Se vocês aguentar o treino comigo aqui, vocês vão ficar. E aí era assim, ó, o treinamento do cara tinha nocaute dentro do treino, tinha um monte de coisa, tinha gente que saía vomitando no treino. Então o karatê de Joinville, ele nasceu dessa forma. Por isso que eu sempre digo assim, o cara para chegar a Shotokan aqui e achar um espaço, ele vai ter que pagar o preço que a gente pagou. E foi um preço alto para estar aqui. E aí eu tiro o chapéu pro Mário, pro falecido Mário, que foi meu professor. Fui um dos primeiros primeiro faixa preta que ele formou foi eu, o Evandir Girola, que já morreu, e o Josué Verne, que treina comigo até hoje, que é o advogado. Né? Esses caras, Renato, Mário, esses caras foram guerreiros. Né? Porque foram buscar karatê, trazer com toda a dificuldade, porque havia uma dificuldade muito grande. Tomar lambada, torto e direito. Viajaram muito, né? Viajaram muito, Viajaram muito. Vou buscar. E depois eu fui buscar a parte de kata da Shotokan, né? Que uma parte difícil para aprender, né? Adaptar do Shorin para Shotokan. Exatamente, foi difícil, foi uma parada. Então o Karate Shotokan nasceu dessa forma. Tá? Então eu sempre bato palma para quem junto que estava naquela época aí para trazer o Karate Shotokan para cá. E foi uma coisa acertada que a gente fez. É bom. Lança a próxima aí. Tá, já vamos pra próxima. Deixa eu ver aqui. Essa foi nessa aqui direto? Pode ser? A que se deve, ou a que vocês atribuem o crescimento do karatê joinvilense, né? Que Joinville tem um polo de karatê, e catarinense, né? Santa Catarina em geral. Isso aqui foi William. Opa, só apagou. William Esteves. Meu William. Quer responder? O que eu senti, né? Que eu vivenciei isso assim, como aluno, foi primeiramente assim, uma iniciativa do Sensei Luiz, quando ele era acadêmico de educação física, né? E ele pegou vários professores e ele implantou o projeto de karatê nas escolas, né? Onde a gente conseguia trabalhar assim, ó. Você, professor que está começando agora, vai ter um grupo, um núcleo, né? Que a prefeitura dava um apoio e tal para dar aula. Eu lembro disso claramente, assim. Então a gente fez um período na Univille ali como uma instrução que teve, né? Com várias orientações dos professores antigos para como dar aula. E aí criou um corpo grande de professores, jovens professores, né? Depois a gente começou a fazer faculdade e tal. E eu acho que isso aí disseminou muito. Tanto que o nosso projeto aqui de iniciação esportiva do município, né, que hoje já está aí com outro nome já, né? Vai mudando cada vez, vai mudando o nome, mas o projeto ainda se mantém e tem de outras modalidades também. Ele incorporou muito, assim, né? A modalidade em si. Né? E aí as academias se fortaleceram com isso. Quem conseguiu aproveitar essa fase ali, hoje tem uma academia grande de karatê. Né? Hoje eu posso falar, cara, eu acho que o karatê, principalmente, vocês e o Yokohama mesmo, é um clube aí que eu acho que é o maior do país. Mas eu vou completar ainda, Rafa, assim, ó. O crescimento do karatê se deve lá atrás, quando o karatê, a gente levou 5 anos para implantar o karatê nos Jogos Abertos. Por quê? Qual foi a grande dificuldade para implantar o karatê nos Jogos Abertos? Os conselheiros não queriam o karatê, porque o karatê, o fato de não ser olímpico, eles não queriam na grade das lutas, dos esportes que são apoiados pela FESPORT, pelo governo do estado, esporte que não fosse olímpico. Então o karatê foi uma luta, e isso foi uma luta assim, ó, minha, do Renato Caetano, do Mário Alves, do Júlio Lopes, que na época era o Dr. Júlio Lopes, que é o pai do Gessé Lopes, que é aquele deputado, né, que era de Criciúma, do Veroni, Euclides, do pessoal do Vale. O estado inteiro. Né? Então todo mundo, o pessoal do karatê se mobilizou e a gente fazia muitos eventos grandes para tentar convencer os conselheiros, mostrar para eles que o karatê era bacana. E aí o karatê começou em 92 nos Jogos Abertos de Joinville.
Tá? E isso, quando o Karatê passou a fazer parte das prefeituras, os clubes começaram a ter apoio das prefeituras. Apoio, né? E quando isso aconteceu, aí o Karatê explodiu. Em 98, quando veio o apoio à lei de profissionalização, né, do reconhecimento da profissão de professor de educação física, muita gente foi fazer faculdade de educação física. Então, naquela época aí, a gente foi barrado ali, né? O que aconteceu? O CREF chegou, o Marino Tessari do CREF chegou para mim e disse assim, professor, o que fazer no Joinville? Tem muito professor e pouca gente formada em educação física. E como eu já era professor de educação física, eu criei um curso dentro da Univille. Teu pai foi o que fez. Isso, Teu pai foi o que fez. 50... Todos dos jovens também. Ele, isso, todos. Levei todo mundo. Vários. Porque naquela época podia realinhar a galera que Exatamente. Eles trabalhava. então, o CREF. Então, o que eu fiz? Eu peguei, Acho que até tem esse criei diploma ainda. essas 50 horas dentro da universidade. E aí, porque como eu era graduado em educação física, peguei e fiz. Aí o Marino, aí a universidade me pagou por isso. Né? E as pessoas ganharam aquelas 50 horas dentro da universidade e tiveram direito a uma carteirinha específica para trabalhar com karatê. E isso deu uma profissionalizada em todo mundo e fez com que o karatê de Santa Catarina crescesse. O karatê de Joinville, essa que o Rafa falou do projeto, esse projeto a gente foi buscar lá no início da década de 90, em São Paulo, num curso que eu estava participando, tinha um professor de São Carlos, disse, olha, eu trabalho com projeto social. Eu disse, como é que funciona isso? Cara, tem um projeto muito bom em Suzano. Eu fui conhecer o projeto de Suzano, o prefeito me deu o projeto, eu tenho até hoje a cópia do projeto lá. Chamava-se Escolinha de Cidadania. Essa Escolinha de Cidadania serviu para montar um projeto meu dentro das escolas. O Rafa fez parte desse projeto lá como aluno. E depois ele foi encampado pelo município. Eu levei anos para implantar dentro do município junto com o projeto que era o Jovem Cidadão. Que era o Jovem Cidadão. Teu pai deu aula no Jovem Cidadão. Sim. E aí, o que a gente fez? A gente abriu para todas as escolas, todos os professores de karatê da cidade, e eu, inclusive, dei curso de capacitação na faculdade, teu pai participou, o Cleito, o Cid, esse pessoal tudo, para começar a dar aula dentro da cidade. E isso foi bacana, porque isso massificou o karatê. Porque qual é que era a minha ideia? Era colocar karatê dentro da escola, porque eu sempre via a escola como um ponto importante dentro de uma comunidade, porque lá tem um público para ser trabalhado, que era criança, né? E isso foi difícil, porque no começo os secretários de educação não queriam luta dentro da escola. Né? É um pepino, né? E até... É verdade? Hoje não. Aí tem um aluno que racha a hoje cabeça, a diretora pede, o professor Sim. pede, o prefeito pede que tenha... Mas imagina, Ninguém queria, né? Uma vez o Luiz me levou pro São José de kimono todo ensanguentado, com a cabeça rachada aqui. Aí como é que a mulher falou lá? É que eu fazia luta de chão no final da minha aula. Tinha luta de chão. Rola pra lá, rola pra cá, e eu encerrei. Só acabou por hoje. E eu fui ensinar até que pra um garoto. Eu tinha uma coluna Eu no meio brincando do assim, então, tu vai fazer assim, isso. E eu acabei esqueci da coluna, dei com a cabeça assim, meio assim, eu já melou tudo. Né? Eu Falei, peguei e levei o "Luiz, Rafa no hospital. Chega lá, o Rafa cheio de sangue assim e tal. nem era mais kimono, aula, nem era nem era aula. mais aula. Se E bem, nem foi lutando. Ele nada foi a ver, lutando. né? Daí uma senhora olhou pra mim e disse assim, por isso que eu não boto meu filho num negócio desse. Pô, isso não tem nada a ver, né? Eu nem sabia o que Eu falei, era. eu vou aproveitar essa fase aqui, vou mostrar isso mesmo. Mas então, assim, só concluindo, devia ser isso, sabe? Toda essa formação lá atrás e a massificação fez com que o karatê catarinense crescesse. Tá? Sim. E assim, Catarinense e joinvilense. Por né? consequência. Isso, Por consequência. Sim. Teve uma... Esse? Quem foi o grande nome do karatê esportivo joinvilense? Na minha opinião, é Jânio Scosani. Se for olhar a questão de Currículo. né? Currículo, É. pra bater a baixinha foi... Ela teve mais de 10 anos de seleção brasileira e os resultados dela são fantásticos. Fantástico. Né? Verdade. Que já tu tá com as perguntas agora. Eu tô filtrando aqui porque muita filtra. coisa já foi, né? É isso. Qual ano foi a melhor fase do karatê de Joinville? No que Muitas sentido? fases. Depende, né? Eu eu acho acho que que nós sempre- estamos numa das na melhores melhor fase. fases. Eu acho que sempre vai ser esse e o próximo. É difícil dizer. Aí depende da categoria Depende da também, categoria, né? né? Sim. Tu fala, mas eu acho que nós estamos numa fase muito Boa, boa. muito boa. Muito boa. Eu vejo só crescimento. Assim. Sim. Acho que para todos os clubes da Pra todos cidade. os clubes, Até, né? por exemplo, a Olímpia que tava paradona, agora tá começando a voltando, voltar é. e tal. Mas Acho que são ciclos, né? São Tu ciclos, vai, são ciclos. vai é. desenvolvendo, assim. Como surgiu a Federação Catarinense de Karatê? Olha. Não sei, o Luiz, acho que Ah, aumentou um pouco sobre isso. Mas assim, a Federação Catarinense de Karatê, antigamente existia uma resistência dos estilos, porque iam perder espaço, e perderam o espaço.
Sim. Perderam com certeza, né? Então o cara tinha um nicho dele ali, ele não queria. E aí a gente queria, porque assim, ó, a Confederação Brasileira tem a Confederação Brasileira de Pugilismo e o Karatê era um departamento da Confederação Brasileira de Pugilismo. O Karatê não existia CBK. E aí foi preciso primeiro criar clubes. Acho que é o modelo francês, inclusive. Na França, se eu não me engano, é assim. Ainda é... Isso, né? E aí a gente queria uma coisa para nós. Aí criamos a federação. E a federação foi uma luta, porque foi assim, ó, o grupo de União da Vitória, de Joinville, e de Florianópolis. E o professor Afonso participou disso fortemente, o professor Renato, o professor Mário, e o professor Hilton Osório de... Tá. Mais tarde veio o pessoal do Vale do Itajaí, o pessoal de Blumenau, que era o Crides e tal, o Veroni, mas os professores dele, o Silvio Luxemberg, né, o Aragão, que era o pessoal que estava acima deles lá, né, que era um pessoal mais antigo que eles. Eu já nem... Esses caras nem estão mais, o Ademar, que ficou na tradicional e tal, não é da época de você mesmo. Mas assim, esse pessoal levou um tempo para constituir a federação. Né? Porque, como eu falei, antigamente o pessoal se reunia e fazia o confronto de clubes. Só, né? E aí isso deu uma cara nova para o estado de Santa Catarina. E hoje, eu sempre digo assim, ó, o estado de Santa Catarina é uma potência no karatê, que tem um pessoal abnegado mesmo, né? Tem um pessoal que veste a camisa. Pega lá o teu pai lá, carregando tatame nas costas ainda. Pô, o cara é guerreiro, né? Sim, com a idade que ele tem, ele já não podia fazer mais. Exatamente, não tinha necessidade de fazer isso. Mas ele ainda faz. Por paixão pelo negócio. É um cara que bota um ônibus aqui, eu já falei isso pro Rafa, leva um ônibus cheio de criança e 2 panelas para fazer carreteiro ainda, né? Sim. Então, e às vezes né, a gente esse vê cara é que muda a história. Só esses caras que constroem. Hoje, eu considero o nosso estado o melhor karatê do Brasil, né? Sim, total. A gente às vezes perde na questão da condição ali de título geral de São Paulo, eles são muito grandes, né? Não dá para comparar a quantidade de inscrição. A cidade é maior do que o estado, Isso, né? exato. Historicamente eles estão um tempo à frente. Exatamente. E eu já vi gente do outro estado, lá, né? eu já vi gente de outro estado chegar e falar exatamente isso que eu falei. Olha só, para mim o karatê de vocês é o melhor do Brasil. Então, eu fico bem feliz. Assim. É legal. A gente cresceu muito nesse sentido, assim. Mas eu digo assim, a gente cresceu porque as prefeituras encamparam e começaram a apoiar os clubes. Eu acho que os eventos da FESPORT também, né? O Lesc Joguinhos e Jogos deu uma cara profissional, né? Fez com que o praticante também fosse ficando apaixonado pelo Exatamente. Imagina uma competição que tu recebe uma bolsa, um valor. Claro. Um evento bonito, um evento legal bonito, de participar, né? Um evento que tu tem 3 dias de evento, que tu fica... É memorável, né? É memorável. Cara, é uma experiência... Não, e agora tá tendo os eventos bons, né? Não, e agora tá tendo uns eventos bons, né? Tipo essa Copa do SIC que teve aí. Pô, olha como ficou bonita. Ficou muito legal. Diferente, né? Diferente. A colocação, principalmente por aquelas finais ali. As medalhas. As medalhas. Pô, cara, isso é muito top. O joguinho já foi, né? Os sinais só no último dia. Sim, isso é muito legal, cara. Essa aqui a gente já tem resposta, mas eu vou perguntar. O karatê de hoje é melhor que o karatê de 40 anos atrás? Abraço aos meus senseis. Foi o Spark Jan. O Jean. Jean Spark. O Jeanzinho. Cara. A gente falou isso antes. A gente falou, mas assim, é assim, ó. Eu gosto de tudo, tá? Eu gosto de ir lá atrás, estudar, acho legal. Eu acho que aquele karatê de trás... Ele é importante, né? Ele é a gênese desse, né? Isso. Mas assim, hoje em dia também, cara, não dá pra... Tem que tirar o chapéu pro nível de qualidade técnica que existe hoje. Muito. Sim. É complicado, assim. Profissionalismo do atleta. Isso. Né? E aí não pode cair naquela que a gente falou de... Pô, tu não pode misturar só o lado esportivo com o karatê, né? Então tem que falar, tu tá falando da competição, tá falando do karatê em si. Né? Sim. O karatê, eu falo, né? São vários galhos aí de uma grande árvore, né? Várias vertentes. A competição é uma parte. Sim. Até a gente tá com o canal ali, né? Daí a gente tá postando bastante coisa, assim. Às vezes os vídeos dos outros, vídeos nossos e tal. E o pessoal fica com uma bobiçada de querer criticar e tal. Normal, né? Isso aqui geralmente é essa pessoa, calma, geralmente a pessoa que critica deve ter treinado muita coisa. Né, exatamente. Eu geralmente... passado anos treinando. Eu geralmente convido eles pra vir treinar com a gente. Mas até hoje não veio. Nenhum. Eles falam assim, nossa, isso é o karatê. Eu falei, cara, isso aqui é a competição de karatê. Calma. Esse que ai, não sei o que, né? Mas resumindo, eu gosto mais do karatê de hoje. Eu também. Gosto do karatê de hoje também. Não posso negar. Pois é, acho que perguntas meio que Pergunta, matamos, né? tem mais ali, mas muita coisa a gente já falou. Muito tal, repetido. Então é isso aí. Basicamente isso aí. Aquele ali tá um pouquinho adiantado ainda, a gente tem mais tempo do que então aquilo, tá tá tranquilo. O que, assim, mudando
o enfoque. A gente já falou do karatê, falou artes marciais em geral, mas a gente falou pouco da Hitotsu hoje. Hoje vocês têm a Hitotsu aonde? Onde que o cara quer procurar vocês, Legal. vai achar onde? Legal, assim, ó. Obrigado pela oportunidade de poder falar isso. Hoje a gente tem no centro, no ginásio. No ginástico, No clássico, ginásio. né? No Costa Silva, lá com o Rafa e a Joyce, Joyce. Renan e a Michelle. Pô, Grande e lá eu Michele. gostava de treinar, cara, porque o É, espaço é lá é verdade, bom você pra treinar treinou Não, cada é bom, é bom, é bom. É. É no Centro Comunitário do Costa Silva. Centro Comunitário do Eu Costa cheguei Silva. lá desde a Joyce começou lá. Meu Deus do céu. acho que Desde Na 2000, realidade, cara. na Nossa. realidade, o karatê começou lá com o Francisco. Isso, já teve Chico. karatê de vários Ah, sim. professores lá. O Chico começou lá. Ricardo deu E o aula. Ricardo, e depois, quando a Joyce casou com o Rafa, eles tomaram espaço lá. Foi trabalho. Foi trabalho. Não, mas eles pegaram e fizeram um trabalho, eles têm um trabalho extraordinário. É. A maior, digamos assim, o maior volume de praticantes da Hitotsu é o grupo do Rafa. Até porque nós temos 4 professores. Né? Então, Hoje nós somos eu, minha esposa que começou lá, ela que é a chefe que manda lá, inclusive ouço, um abraço. Patroa aí. E 2 professores lá se desenvolveram, professores são nossos alunos, né? Que é o Renan, e a Michelle. Renan Soares e a Michelle, que também tem horários lá que dão aula. E daí no centro tem eu e a minha esposa, e na parte de rendimento eu e o Rafa. E lá na Associação dos Servidores, Que foi onde a gente visitou lá com Isso, lá eu, o Tulano e o professor Marcelo. Tulano e Marcelo. Uhum. É. E o Jean tá E agora o com um projeto, Jeanzinho né? tá começando com o projeto lá na Zona Sul. O Jean. É. Ah, Tá o Jean, perguntando já, Spark. tá, tá. É. Na Zona Fez a Sul? pergunta. É. E aí na Zona Sul é Eu- interessante, né? Geralmente, eu não sei, eu não conheço muitas outras academias. Tem a Olímpia, ali pro Floresta, mas a gente não tem um núcleo tão avançado lá dentro da Zona Não, Sul, né? Às vezes um professor ou outro dentro de um projeto, mas não tem uma estrutura, às vezes. Mas provavelmente. assim, aí a gente tá com esse trabalho na Hitotsu. Legal. Vocês têm uma ideia mais ou menos de quantos praticantes tem? Tem mais- Vai lá. Lá comigo, chuto eu uns 130. Nossa. Olha, bastantinho. Chuto eu uns 130 alunos. Contando todos os professores, tá? Ah, Foi a última vez, o censo da última vez, né? É que é difícil de contabilizar, né? Porque sai, né? Volátil, né? Sim. Sai, É. entra, vai, né? Não Mas é tem um por aí. sistema, não No tem nada. Mas, centro, ó, a gente pegando todos os horários, deve ter uns 80. Assim. Tem Uhum. mais no... Pô, vai Tulano, bastante gente. Tem bastante Bastante também. gente, Umas 300 pessoas, Vai, mais ou menos. bastante É, gente. tem. Pelo O menos. último né? interno que a gente Pelo fez, a que, gente né? surpreendeu, né, Luiz? A gente fez só com a gente, né? Isso assim, foram competir, foram 123, a gente não imaginava, assim. E Nossa. tem muitos que foram para apoiar e pais que não competiram que foram para ajudar, Sim. sabe? Isso foi bacana. Foi bem legal. Daí a gente Isso olhou que e é falou, legal. opa, a gente A gente precisa tá de falando do ajuda. local de treinamento, a gente não tá falando dos projetos. Sim, Não, é. conta isso. Fora projeto que... Exato, não conta. Mas Projeto é um não dá nem pra grande, contar, né? Porque grande. cada projeto, se for numa quadra de escola, dá pra colocar 100. Ah, sim. Bastante gente. E Então, tem outra coisa que a gente está fazendo, estamos implementando agora no podcast, que é o nosso verdade. pedido de indicações. A gente geralmente faz o nosso programa com uma visita, inclusive a gente tem que visitar Indicações eles. de convidados? Não, de onde a gente pode ir lugares pra que vocês visitar. acham bacana pra gente visitar, assim, Joinville, região, de outras artes marciais, pode ser, não precisa ser karatê, pode ser, Tá. sei lá, Krav Maga. Vou fazer um Kung convite diferente Fu. para vocês, então. Sim. Hoje eu também desenvolvo um trabalho na ESAF, que é uma escola de aperfeiçoamento de Sim. segurança. E lá eu trabalho com educação física e defesa pessoal. É um meio muito diferente, às vezes Uhum. carente de defesa pessoal. Sim. E às vezes a gente atende lá formação de vigilantes, né? E, Uhum. transporte de tive um valores. seminário agora, né, Rafa? Isso, eu tive até um seminário agora lá na escola. É longe, no Jativoca, mas é um passeio legal. Hoje, né, no Jativoca lá. E aí, se um dia vocês acharem interessante, quem sabe a gente faz lá uma experiência sobre defesa pessoal e dá pra fazer um paralelo assim, ó. Pô, o que é usado de karatê que não é na defesa pessoal? Pô, da eu- eu- Show de área de bola. segurança. Eu vou Por dizer mim tá uma coisa. marcado. Só E passar vou dizer uma coisa pra vocês assim, ó. Eu comecei no passado, eu dava treinamento pra Tigre Aham. e pra Polícia Civil na área de defesa pessoal. É um mundo bacana demais. Uhum. Né? Hoje eu não faço mais isso e o Rafa, esse dia eu chamei o Rafa para ir dar um treino lá na nossa academia e eu fiquei impressionado com o trabalho que o Rafa tá fazendo, que ele chama de plataforma de trabalho. É muito bacana. E agora, ele foi tão empolgante que o Dr. Marcos promoveu, o médico lá que treina com a gente lá, Conheço. promoveu um evento lá para que o Rafa... O grupo dele, o que grupo ele é, dele, o ele grupo- é CAC, atirador. e tal. Isso, Sim. exatamente. Ó, que E massa. a gente fez um negócio específico lá para o nicho deles, lá, Uhum. relacionado com defesa pessoal. Se E eu vou te quiser- falar, tá? Mas é Fiz bacana. alguns cursos e eu fiz assim, ó.
não fosse karatê, eu não ia dar conta de fazer isso ali. Uhum. E, cara, eu consegui achar às vezes coisas que estavam dentro dos catás. Ó, e teve pessoal Sim. do jiu-jitsu que Incrível. participaram contigo, né? Sim, sim. Inclusive, muito se ele legal. quiser chamar a gente pra ir lá dar uns tiros e a gente gravar, a gente aceita, Ué, uma boa. por que não? Vai ser legal, vai ser legal. Vai ser legal, vai ser legal. diferentão. Vou conversar com o meu diretor lá, quem sabe a gente não faz um negócio diferente Sim. assim. Legal. Até esse negócio de defesa pessoal, tem um vídeo, uma série de vídeos, e estão gravando a segunda já, que eu tô ansioso para assistir, do Rokas, que é um cara que é um professor de Aikido da Europa, eu não sei exatamente de onde que ele é, e ele foi para a Austrália e juntou youtubers que são professores de várias artes marciais para um evento de defesa pessoal. Massa. Eles fizeram o primeiro, e quando o negócio aperta, Pô, vou querer ver isso aí. eu vou te mostrar aqui, Isso, logo show eu de te bola. passo o link. Legal, Quando o legal. negócio aperta, não é fácil, assim, sabe? Quando ele pegou o marcador, teve um vídeo específico que eu acho muito bacana, que é algo que às vezes dá pra gente pensar em implementar algo parecido. Ele pegou, ninguém sabia os desafios que era. Ligado, aquela faca que... E o mostra, marcador, a pessoa com a camisa que mostra os pontos isso eles vitais. fazem nas Filipinas, cara. Isso, Os e cara- a faca era o marcador aquelas de lutas de texto. cara. doce lá. eu já vi eles fazendo Meu. com batom. Eles pegam uma lâmina, não é cega, né? Tipo um projeto de lâmina. Sim. Aí uma mulher, pô, tem todo um ritual, né? Antigamente não deviam fazer com isso aí. Devia ser uma coisa mais cabreira, né? Aí, mas é muito interessante. Eu gosto de estudar muitas lutas, então eu vejo muita coisa. Isso é legal. Esse trabalho que o Rafa faz, o que é legal? Eu convidei um pai de um aluno para participar, e ele conseguiu participar legal. Porque qual que é a ideia que o Rafa Cidadão passou? comum, né? O cidadão Qualquer que não pessoa sabe conseguir fazer chegar lá. luta consegue acompanhar. Isso que é o bacana, porque assim, ó, tu vai fazer um negócio muito sofisticado, pô, Isso. só o cara que faz luta Isso é consegue pro fazer. cara que vai ser vigilante. esse curso. Exatamente. Então, Não necessariamente. não necessariamente, né? Mas assim, Porque o cara, quando vem pra começar a se tornar um segurança, ele é um leigo, às vezes. Sim, às muitas vezes, vezes, né? muitas vezes. E às vezes a idade dele também não é mais um garoto, já é um senhor, tal. E ele a gente tem que fazer um trabalho, até tem um manual da vigilância, a gente tem que fazer um trabalho que ele consiga, executar, né? cara, ele consiga absorver alguma coisa. Tem meio que um roteiro que ele tem que saber, o básico que ele tem que e saber, aí né? o que eu fiz? Eu peguei um pouco da didática que a gente trabalha já dentro da nossa arte marcial e eu levei para um deles, assim, e vem dando certo. É, Os bacana. meus alunos fazem muitas técnicas, não é só eu que vou lá e mostro tudo, entendeu? Sim, sim. Quando eu vejo eles estão fazendo Show. e nunca fizeram. Eu falo, pô, legal. Claro, né? Tá pegando, tá Cada um na sua condição, tá? Sim. Mas é muito interessante, muito interessante. Massa. Esse Vamos mundo, fazer, assim. assim, por mim tá marcado. Tu passa é só a os gente dias combinar. que tu vai e os horários que a gente Vou vai. conversar lá com a escola, a gente vai fazer um negócio bem legal. Beleza. Eles vão gostar disso. Vocês têm alguma mensagem final? Se podem falar pra gente, pode falar entre si, pode não falar nada, ou pode falar pra câmera, fiquem à vontade pra gente encaminhar o nosso Pô, conversa. primeiro, agradecer vocês pelo convite, assim, e parabenizar vocês pelo trabalho. Isso é um trabalho pioneiro que vocês estão no Karatê fazendo, né? E Uma um iniciativa, né? Uma iniciativa, é um né? negócio Isso é muito bacana, interessante. eu acho que isso é bacana demais, eu acho que vocês estão numa pegada bacana, tá? E convidar o pessoal que ainda não conhece Karatê para treinar Karatê. E hoje Karatê em Joinville é o que mais a gente tem. Meu pai, falecido pai, já, que era um amante do Karatê, dizia assim, o Karatê em Joinville tá igual a Tiririca, tem em todo lugar, né? Porque, né? Porque o Karatê é muito fácil de ser praticado, né? Sim. E serve para qualquer pessoa, e dá para fazer para a vida toda, né? Sim. Então, assim, ó, agradecer você mais uma vez e convidar as pessoas que procurem uma academia aqui, ó, porque o melhor jeito que tem para procurar fazer Karatê em Joinville é entrar no site da federação. Lá vai ter, né? Vai Perfeito. ter os endereços lá. E é legal que vai pegar instituições sérias, né? Que tem, Claro, com tem respaldo. esse cuidado de isso. ter uma fiscalização. Isso, exatamente. Com gente capacitada para ensinar Karatê. Isso aí. Rafa. Eu quero novamente agradecer a oportunidade de vocês aí, né? E como a gente está vindo aqui como, vamos lá, os transmissores aí das informações aí da Hitotsu, né? Agradecer o pessoal da Hitotsu também lá, pelo apoio, todos os professores. Agradecer o pessoal das perguntas aí, né? Isso, pessoal das Sim, perguntas. a gente aí não que falou o nome de todo interagiram. mundo, mas teve bastante gente. aí. que legal. Bem Rodolfo, feliz mesmo, assim, pessoal. com essa pegada aí, Eu né? mando o print de quem. Legal. Manda. E, pô, agradecer pelo papo. Vocês falaram que a gente foi por 1 hora, tudo isso, né? E realmente passou bem rápido. Não, parece coisa de 10 minutos. Quando a gente chegou aqui, eu disse, puta, mas 1 hora os caras têm assunto pra ver. Depois Cara, morrer e assim, legal. persisto nisso aí que eu acho que vai ser legal e vai ser muito produtivo pro Karatê. Parabéns, Dom. Tá? Vai ser muito bom Parabéns. mesmo. Bacana, muito obrigado Putz. pelas palavras, Pô, obrigado claro. por aceitarem o nosso convite. Claro. E, Vitor, quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer vocês aí por topar. A gente sabe que durante a semana é cabreiro, né? Tem os compromissos. Tem. Mas pra gente é valioso, a gente sempre aprende alguma coisa e acho que se a gente puder levar isso pro pessoal do estado, do Brasil,
e eles aprenderem algo, eu acho que já valeu a pena, entendeu? Quero agradecer a Zanchin de novo, né? Porque sem eles apoiarem a ideia, a gente não tinha conseguido fazer. E nós somos clientes da Zanchin. Hoje, Joinville, tu vai na academia, tu vai achar lá alguém é Zanchin. Cara, não só em tem, Joinville, cara, no Brasil inteiro. Sim, com certeza. Eles até esconderam o jogo, eu não gostei muito dessa ideia. Eu perguntei quanto que eles vendem de kimono por mês. Vou falar, né? Deixa quieto. Mas eles vendem demais, cara. Eles vendem muito. Eu até esqueci, devia ter trazido a minha faixa preta, que é a primeira preta que o Marquês vendeu, é a minha. É a tua? A minha tá desbotadinha, ela tá... Tadinha, tá grisalha. Mas é isso aí. É isso. Agradecer a todo mundo que acompanha aí o podcast desde o início e quem tá entrando agora, começando a assistir agora, volta lá, assiste tudo que sempre aprende alguma coisinha com alguém, tá? No mais é isso. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta, deixa seu recado aí. E em breve, quem sabe, a gente tá fazendo ao vivo. Comenta osso, pelo menos, né? Osso, já tá valendo, já tá valendo. Beleza? Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Osso. pessoal. Os. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.